Até aqui nos ajudou o Senhor. É com essa palavra que nós queremos iniciar mais um dia de devocional aqui no nosso canal Diário de Oração. Que bom ter você conosco. Desde já agradecemos. Peço a você que possa estar compartilhando, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Na mensagem de hoje, nós queremos falar acerca de como atrair a presença de Deus. Creio que Deus tem uma direção, creio que Deus tem uma palavra. Fique conosco, pois Deus falará poderosamente ao seu coração. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 9, diz assim: Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? O versículo de número 11 do capítulo 6 de 2 Samuel diz assim: A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom. A gente volta para o versículo 10, que diz assim, olha: Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom. E aí o versículo 11 diz: A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E é sobre isso que nós queremos estar compartilhando, estarmos extraindo alguns ensinamentos para a nossa vida. Repare o versículo 9, diz assim, olha: Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Pois ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, de Gade ou de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Aqui no versículo de número 9, diz como Davi se pergunta: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Quando nós falamos dentro desse texto que lemos acerca da arca do Senhor, ela representa a presença de Deus. Por isso que nós queremos falar sobre como atrair essa presença de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar. É sobre isso que nós queremos falar neste dia. Repare que é uma pergunta que Davi se faz após ele temer, ao ver o quanto aquela arca, o quanto a presença de Deus ela é poderosa, o quanto a presença de Deus ela é gloriosa. Então ele se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, a presença do Senhor, para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar? Então eu quero dizer para você que a primeira atitude que você deve fazer, deve ter para atrair a presença de Deus para a sua vida, a primeira atitude chama-se arrependimento, coração contrito, entregar-se a Jesus Cristo, fazer dele o seu Senhor, o seu único, suficiente Salvador, fazer dele o seu caminho, a sua verdade, a sua vida,
Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós fazemos isso, naturalmente estamos nos arrependendo das nossas falhas, dos nossos pecados, com um coração quebrantado, com um coração contrito. E isso atrai a presença de Deus, porque a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. Então essa é a primeira atitude. A gente poderia citar inúmeras, mas nós queremos citar algumas. A segunda atitude, a fé. A fé, ela atrai a presença de Deus para a nossa vida. E quando nós falamos de fé, nós falamos de oração. Precisamos viver, precisamos nos esforçar para estabelecermos uma comunhão com Deus através da oração. Porque quando nós oramos, nós conversamos com Deus. E a oração, ela atrai a presença de Deus porque ela é uma atitude de fé. Quando eu oro, eu abro a minha boca, eu conto para Deus, eu exalto a Deus, eu adoro a Deus, eu conto para Deus as minhas aflições, os meus problemas, as minhas angústias. Isso a partir do momento que eu expresso através de palavras, através de um diálogo, eu estou exercitando a fé. Porque quando eu estou falando com Deus, eu estou dizendo para Ele que eu creio, que eu acredito, que Ele está agindo, que Ele é Senhor na minha vida, que Ele tem o controle, que Ele tem o domínio, que Ele é soberano, que Ele faz o impossível. Então a fé, ela atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então logo quando temos fé, nós agradamos a Deus. Se agradamos a Deus, nós atraímos a presença de Deus. Se atraímos a presença de Deus, atraímos também as bênçãos de Deus. Conforme está aqui no texto que diz que a arca do Senhor, no versículo 11 do capítulo 6 de 2 Samuel, diz que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses e o Senhor abençoou a ele e toda a sua família. E diz que enquanto a arca, enquanto a presença de Deus estava ali, ele prosperava, ele crescia, tudo ia bem. E assim Deus faz na nossa casa, na nossa família. Quando temos a presença de Deus na nossa vida, quando carregamos a presença de Deus na nossa vida, Deus abençoa tudo aquilo que a gente faz. Mas voltando, eu falei a primeira: entregar-se, confiar, ter Jesus como Senhor. Segundo, atitude que atrai a presença de Deus, a fé. A terceira atitude, e aqui a gente finaliza essa reflexão de hoje: obediência. Obediência e busca. Obediência e busca. Obedecer, ou seja, colocar em prática aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Isso também significa buscar, praticar, exercitar, crer de uma maneira eficaz, crer de uma maneira prática. Então, aqui nós percebemos que para atrairmos a presença de Deus, é necessário que a gente se entregue a Ele, que a gente tenha fé, que a gente viva uma vida de oração, que a gente obedeça, que a gente busque. Temos que andar com Ele,
E como aprendemos ou como andamos com Ele? Através justamente de uma vida de fé, de oração, de busca, através da obediência à palavra de Deus. Porque se praticamos a palavra de Deus, logo nós atraímos, através do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus para a nossa vida, porque o próprio Espírito Santo de Deus habita em nós e dirige a nossa vida. A partir do momento que nos entregamos, que temos Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, automaticamente o Espírito Santo de Deus, Ele faz de nós a sua morada, pois somos templos do Espírito Santo, e Ele passa a guiar a nossa vida. Ele passa a nos orientar. E toda a nossa vida, toda a nossa caminhada passa a ser então fundamentada na palavra de Deus. Então eu quero, neste momento, dizer para você que tem se perguntado como atrair a presença de Deus. Então, aqui tem algumas atitudes, mas existem inúmeras que nós devemos praticar. Existem outras que nós poderíamos aqui citar, mas eu acredito que essas atitudes que nós citamos aqui vão te ajudar. O coração quebrantado, o coração contrito, entregar-se a Jesus Cristo, tê-lo como caminho, como verdade, como vida, ter fé, obediência, oração e busca. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, querido, nós te agradecemos por esta palavra, Deus. Senhor, esperamos, Deus, em Ti, que essa palavra vai de encontro, Pai, a corações nesse dia de hoje. E que através dessa palavra, Senhor, vidas sejam transformadas. Que o Senhor possa estar dentro dessa casa, que a Tua presença esteja nessa família, nesse lar, e que o Senhor possa fazer com que essa família prospere, que essa família tenha saúde, Senhor, física, saúde emocional, saúde espiritual, que ela vá bem em tudo aquilo que ela fizer, Senhor. Que a Tua presença, Deus, seja nesta casa, Senhor, seja nesse lar. Que saia todo o embaraço, tudo aquilo que não provenha de Ti, Pai. Que a partir de hoje, Senhor, ó Deus, essa pessoa possa viver, Pai, coisas extraordinárias, um novo de Deus para a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, entra com providência, Pai, na causa, na necessidade dessa pessoa, Pai. Nós cremos, meu Deus, que a Tua presença, Pai, ela cura, que a Tua presença salva, que a Tua presença liberta, que a Tua presença renova, que a Tua presença nos aviva. Ó Deus, sê conosco, Pai, que a Tua presença possa guiar a nossa vida, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso ouvir, o nosso sentir, o nosso caminhar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.